Macho, eu não esqueço daquela tarde na estrada seca. O sol estava tão quente que parecia querer rachar o mundo no meio. E o silêncio, eita silêncio danado, pesado feito tampa de ferro. Eu vinha devagarinho, só vendo o calor tremendo no horizonte, quando reparei numa sombra grande demais para ser gente. O bicho atravessou a estrada arrastando alguma coisa, e o pó subiu ligeiro, cobrindo tudo. Deu para ouvir um rosnado baixo, fundo, daqueles que gelam sangue até de cabra valente. Aí eu pensei, égua, se aquilo não for o lobisomem, eu não sei mais de nada. Macho, antes de eu lhe contar dessa história danada do lobisomem da estrada seca, eu preciso lhe dizer como é Juazeiro vista pelos meus olhos, os de um caminhoneiro véi, calejado de sol, estrada e poeira. Não é cidade pequena não, viu? É grande, quente, pulsante, cheia de vida, dessas que tem cheiro de feira logo cedo e vento quente batendo no rosto o dia todinho. Mas por trás de tudo, quem manda é o São Francisco, correndo lá embaixo, trazendo um frescor que às vezes é a única coisa que salva o cabra de derreter no meio da rua. Agora, a estrada seca, aquela ali é outra conversa. A estrada tem esse nome porque é um pedaço de chão que parece ter sido esquecido por Deus nas horas de muita pressa. É poeira pura, barro esturricado, pedras espalhadas de todo tamanho. Quando o sol bate, a quentura sobe como se o chão tivesse sido assado numa frigideira. E quando o vento resolve passar, porque ele passa só quando quer, e olhe lá, levanta aquele pó que entra nos olhos, no nariz, no pensamento. Pois bem, é daqui que começa o causo. Eu sou seu Jalma, de Juazeiro, caminhoneiro aposentado, 68 anos na cara e uma vida inteira rodando estrada Brasil afora. Já vi tanta coisa que se eu fosse escrever tudo num livro, o bicho ia pesar mais que uma carga de cimento. Mas tem coisa que a gente nunca esquece, nem que viva mais um século. E esse caso da estrada seca, égua, esse aí foi o único que me fez repensar se eu acreditava mesmo no que dizia saber. Mas eu tô me adiantando, voltemos. Naqueles tempos, eu ainda fazia uns fretes pequenos, só para não enferrujar. Levar umas caixas, umas ferramentas, vez ou outra um bode para algum sítio. Coisa simples. Eu passava muito pela estrada seca porque era o caminho mais curto entre o bairro João Paulo II e os povoados mais distantes. Era ruim? Era. Esburacada? Demais. Mas era o que tinha. Caminhoneiro aprende a ir por onde dá e não por onde quer. Nesse dia específico que eu vou contar, que não é ainda o dia do aperreio grande, viu? Isso aqui é só o começo. Eu estava levando as peças de metal para seu Almir, dono de uma oficina velha que fica quase no fim da estrada. Era começo de tarde. O sol parecia uma bola de ferro incandescente e a paisagem tremia de calor. A caatinga estava seca que só. Os galhos das árvores pareciam um braço de gente pedindo um copo d'água. Lá pras tantas, eu encostei o caminhão debaixo de um juazeiro, olha que ironia, para tomar um gole d'água e dar uma olhada nos pneus. Enquanto bebia, ouvi um estalo vindo do mato. Coisa besta, normal do sertão, galho quebrando, lagarto correndo, cabra do mato se mexendo. Mas o estalo foi grande, grande demais, e se repetiu, como se algo pesado tivesse pisado bem ali, a poucos metros. Eu fiquei calado, só ouvindo. Não é que o silêncio voltou, mas aquele silêncio estranho, silêncio cheio de coisa dentro. Deixe de frescura, Djalma, pensei. É bicho do mato, ou é o calor que tá mexendo com teu juízo? Tomei mais um gole d'água, entrei no caminhão e segui. Dias depois, comecei a ouvir umas conversas na feira. Caminhoneiro que passa direto pela estrada seca sempre se junta para tomar um café e falar besteira. A gente não presta não, é só conversa fiada. Que caminhão quebrou, que pneu estourou, que cliente pediu desconto, que estrada ficou pior. Mas naquele dia o assunto era outro. Tinha um grupo de 3 caminhoneiros, tudo cabra rodado que nem eu, contando conversa de uma sombra enorme cruzando o caminho no meio da tarde. Eu ri. Macho, sombra grande no sertão? Tem, é árvore, é jumento, é bode gordo, é pedra alta, é miragem, um monte de coisa. Mas eles juravam. Djalma,
Tu não tá entendendo, disse um deles, o tal do rodeiro. O negócio era grande demais, desengonçado. Parecia homem, mas não era homem não. E ainda arrastava alguma coisa atrás dele. Eu ri de novo. Homem arrastando coisa na estrada? Vixe, é algum cabra bêbado voltando da farra. Eles não riram não. Pois vá lá de noite pra tu ver, disse outro. Se der sorte, tu volta pra casa contando história. Se der azar, não volta. Eu disse que era bobagem, mas botaram a pulga atrás da minha orelha. Mais uns dias, outras conversas apareceram. As senhoras na fila do açougue cochichavam, os jovens da praça contavam de ouvido para ouvido, e até seu Almir, aquele da oficina, comentou comigo uma coisa estranha. Djalma, tu viu umas pegadas fundas na estrada, não? Perguntou ele enquanto apertava os parafusos de uma moto. Aquelas grandonas estão aparecendo direto agora. Cada marca, meu amigo, parece que o bicho pesa meia tonelada. Eu fiz que não. Eu só vi buraco mesmo. Estrada daquele jeito, até formiga faz sombra de onça. Ele limpou as mãos num pano. Pois vá olhar direito. Tem umas pegadas que não são de cachorro, não são de gente, não são de nada que eu conheça. Eu dei uma risada para disfarçar. Mas saiu umas abelhas, um frio esquisito na espinha, mesmo com o calor de rachar. Uma semana depois, seu Raimundinho apareceu na cidade parecendo que tinha visto o inferno de perto. O velho era daqueles cabra duro, acostumado ao mato. Conhecia mais de planta e bicho que muito livro de doutor. Já tinha visto onça, caititu, tatu-peba, cobra de todo tamanho. Já tinha passado noite só na beira do açude, comendo charque e olhando para o céu. Então, quando um homem desses chega branco, feito farinha, falando de lobisomem, o povo escuta. E escutou. Eu vi o bicho, meu povo, ele dizia na frente da vendinha de seu Zé do Peixe. Vi com esses olhos que a terra há de comer. Tava parado bem no meio da estrada seca, a 5 metros de mim. Metade homem, metade fera. Peludo, grande que só a peste. A unha dele arranhando o barro quente. E a boca espumando, como se tivesse corrido léguas. O povo ficou imóvel. Eu tava lá também, e confesso, aquilo me deu um aperto no peito. Tu tá certo disso, Raimundinho? Perguntei. Não era algum cabra fantasiado, não? Ele me olhou fundo nos olhos. Djalma, aquilo não era gente. E eu acreditei nele, só que não contei pra ninguém que acreditei. Mas é assim que o medo entra. Ele não pede licença. Ele começa pequeno, feito fiapo de fumaça, e quando o cabra se dá conta, já tá cercado. A estrada seca ficou mais quieta do que o normal. Caminhoneiro que antes passava cantando, agora ia calado. Motoqueiro que fazia graça, agora dobrava o percurso para evitar o trecho. E eu mesmo. Eu não queria admitir, mas comecei a olhar para os lados quando passava por ali. Na entrada da estrada tinha uma placa velha, meio torta, escrita com tinta desbotada. Antes eu nem ligava para ela, mas um dia, passando devagar, percebi que alguém tinha escrito por cima com carvão: "Não ande só". Dei uma olhada ao redor. Ninguém, só a estrada seca, o vento parado e o sol batendo no mundo. Engoli seco. E foi aí, justo nesse clima, que vieram os primeiros rumores mais feios. Um bode encontrado morto, estraçalhado, as pernas abertas de um jeito que nenhum bicho fazia. Uma vaca com um arranhão tão fundo que parecia feito por garra grande. Um cachorro que sumiu. E as pegadas, as malditas pegadas. Eu nunca gostei de acreditar nessas coisas de lobisomem, essas histórias que a gente escuta da avó quando é menino. Mas as pegadas, macho, essas aí eram de outro mundo. Fundas, grandes, espaçadas, pareciam de homem, mas muito maiores. E tinha marcas de garras, 5 garras pontudas riscando barro duro, como se fosse manteiga. Eu vi uma dessas de perto, nunca esqueci. O povo da prefeitura foi investigar, mas voltou dizendo que não viu nada. Normal, né? Eles não veem nem buraco de rua, quanto mais bicho doido correndo por aí. Botaram até umas câmeras na estrada. A televisão local fez matéria, a rádio comentou, o povo ficou nervoso. E aí, quando foram olhar as imagens, interferência, som quebrado, sombra passando tão rápido que parecia vento. Só que vento não tem perna, nem olho, nem dente. Eu comecei a pensar, e se...
Mas parei na hora. Deixar o pensamento crescer é chamar coisa. O que eu sabia mesmo era que a calmaria tinha acabado. A estrada seca não era mais só um caminho ruim. Era um lugar que respirava medo. De noite nem se fala. E de dia também, porque o povo jura que o bicho aparece quando o sol está no meio da cabeça, quando tudo treme de calor e a vista engana o homem. Caminhoneiros começaram a mudar rota. Motoqueiros só iam em grupo. Agricultores, então, só passavam se fosse urgente e sempre sem olhar para os lados. Até eu, seu Djalma, que nunca tive medo de estrada nenhuma, comecei a sentir aquela presença, sabe? Aquela sensação de que tem alguém te seguindo, mesmo quando não tem ninguém por perto. A estrada ficou diferente. Trechos que antes eram só feios viraram assustadores. Som de galho quebrando agora parecia coisa grande. Vento no mato parecia uivo. Mas ainda era só rumor. O medo crescendo, o povo cochichando. Ninguém tinha visto nada com os próprios olhos, além de seu Raimundinho, que o povo dizia exagerar. Mas eu sabia. Eu sabia que aquilo era só o princípio. Porque coisas assim começam devagar, feito água morna esquentando na chaleira. E quando a chaleira começa a chiar, aí é que o cabra corre. E foi assim que Juazeiro entrou na sombra do que viria depois. A calmaria acabou, a estrada mudou. E eu ainda não sabia que estava prestes a ver com meus próprios olhos algo que ia fazer até minha alma tremer. Se inscreve aí no canal e ativa o sino, vice? Pronto, agora senta que o caos engrossa. E não foi pouco não. Macho, depois daqueles primeiros falatórios sobre sombra grande, pegada funda e seu Raimundinho dizendo que tinha encarado lobisomem no meio da estrada seca, eu tentei levar a vida normal. Caminhoneiro, quando se aposenta, fica meio sem rumo, sabe? Então qualquer serviço que aparecia eu aceitava, só para ter motivo de rodar. Estrada é vício e poeira perfume. Só que o clima do lugar começou a mudar de um jeito que até quem não acreditava em nada, que nem eu, começou a olhar para os lados com mais cuidado. A coisa começou torta já no começo da semana. Eu fui levar umas caixas de parafuso para um cabra lá perto do bairro Dom José Rodrigues. Nada demais, mas o caminho passava justamente por um pedaço da estrada seca que o povo andava evitando. Saí cedo, umas 6 da manhã, hora boa, em que o sol ainda está procurando o rumo de subir. Mas naquele dia, parecia que o sol tinha acordado adiantado, quente desde cedo. A terra fumegando, a caatinga sem passarinho, sem cigarra, silêncio daquele que parece tomar conta da gente por dentro. Peguei o trecho mais estreito e lá pelas tantas vi uns vultos no horizonte. Pensei, oxente, é só onda de calor. Só que a onda sumia e voltava, mexendo não só o ar, mas mexendo comigo. Apertei os olhos, tentei ver melhor, e aí os vultos pareceram crescer. Não era gente, não era bicho pequeno, era alguma coisa atravessando a estrada lá longe. Eu freiei devagar para não levantar poeira e assustar o que fosse, e fiquei só olhando. O negócio parecia pesado, arrastando o pé, inclinando o corpo como se estivesse cansado. Mas tinha algo maior ali, como se carregasse algo no ombro ou nas costas. Deu para ver o mato se mexendo dos dois lados ao mesmo tempo, como se um bicho largo demais estivesse abrindo o caminho. Minha mão ficou gelada no volante. Aí piscou. E no piscar, o vulto sumiu, evaporou. Eu pensei na hora, pronto, Djalma, tu tá ficando doido. Segui viagem, mas meu coração vinha batendo no peito igual zabumba em festa de São João. Cheguei na oficina de seu Almir. O bichinho tava de mau humor, suado, com graxa até no pensamento. Quando me viu, largou um suspiro. Ô, Djalma, tu demorou, hein? Estrada tava estranha, respondi, botando a caixa no chão. Vi uns negócios no caminho, vulto grande. Ele me olhou de um jeito que não gostei. Tu também? Eu também o quê? Ele largou a chave de boca, limpou a sobrepele no pano e se encostou na parede. Djalma,
3 pessoas passaram aqui hoje dizendo a mesma coisa. Vulto grande, vulto atravessando estrada. E pior, disseram que ouviram uivo. Aquilo me arrepiou. De noite? Perguntei. De dia. Ele disse bem devagar, como quem pesa cada palavra. E alto, viu? Longo, arrastado, daqueles que faz o cabra sentir frio no espinhaço. Eu respirei fundo, mais fundo ainda quando ele completou. E os bichos estão sumindo. Que bicho? Tudo quanto é bicho, galo, bode, cachorro, até um porco de seu toinho. E ninguém acha rastro que explique não. Eu sabia que naquela região sumiço de animal não era novidade. Onça, lobo-guará, raposa faminta, tudo existe no mato. Mas o jeito que estavam sumindo, sem som, sem bagunça, sem sangue, sem marca, isso era outra coisa. Mas, tentei dizer, isso não quer dizer que seja lobisomem? Ele disse rápido, direto, sem medo da palavra. É, lobisomem, respondi baixinho, com vergonha até de pronunciar. Seu Almir coçou a cabeça. Eu nunca acreditei não, Djalma, mas esse trem que está acontecendo, vixe, não sei mais de nada. Saí de lá mais pensativo que antes. A estrada seca parecia me olhando, cada curva parecia esconder alguém. O vento, quando passava, e só passava para carregar poeira na cara da gente, vinha quente demais, fazendo o mato bater uns galhos que pareciam passos. Eu cheguei em casa e fiz algo que não fazia há anos. Lavei o rosto no tanque e fiquei olhando o meu reflexo como se eu tivesse que me convencer que ainda era eu. Nunca fui de medo, mas aquele dia pesou. Minha vizinha, Dona Nadiara, estava varrendo o terreiro. Mulher faladeira, mas boa. Quando me viu, largou a vassoura. Ô, Djalma, tu que anda por essas estradas, me diga aí, é verdade esse negócio de lobisomem? Eita, mulher, conversa besta. Besta? Pois Joãozinho viu um negócio grande passando na estrada quando estava indo buscar água no poço. O menino voltou branco feito cal. Disse que o bicho era grande demais, peludo demais, comprido demais. Ela regalou o olho. E que tinha olho vermelho. Ó, gente, e tu acreditou nisso? E tu não acredita mais em nada não, é? Eu fiquei calado. Ela balançou a cabeça. Djalma, quando até as crianças estão com medo, é porque tem coisa grande acontecendo. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Um carro sumiu. Não que tenha desaparecido do mapa como mágica, mas sumiu sem pista. Falaram que um motorista de aplicativo tinha pegado um chamado ali perto e nunca chegou no destino. Encontraram só os rastros dos pneus entrando na estrada seca e nenhum rastro saindo. No outro dia, uma moto apareceu caída no chão. Motor quente, roda girando ainda quando acharam. E cadê o motorista? Ninguém sabe, ninguém viu. E aí vieram os uivos. Não era toda noite, nem toda tarde. Eram raros, mas arrepiavam o sertão inteiro. Aquele uivo comprido que começou lá longe, lá na Caatinga, e foi crescendo até encher o ouvido das pessoas na cidade. Até quem não acreditava em nada parou. Motoqueiro que estava na avenida olhou para trás. Criança parou de brincar. Cachorro se enfiou debaixo de mesa. Gato sumiu no telhado. E o povo ficou parado, olhando uns para os outros, tentando fingir que era só eco de algum cachorro grande perdido. Mas cachorro nenhum faz um uivo daquele tamanho. Eu estava em casa quando ouvi o primeiro. Estava sentado na cadeira, tirando pedacinho de sujeira da unha, quando o som invadiu tudo. Ah! Longo, espalhado, parecia passar por dentro do corpo da gente. Quebrei a cadeira quase, de tão rápido que levantei. Abri a porta, olhei o céu, olhei tudo. Nada. Mas o uivo veio de novo, mais perto, mais forte. Ave Maria, sussurrei, só pra mim. Isso não é normal. Depois disso, começou a correr boato novo a cada dia. Que viram olho vermelho brilhando no meio do mato. Que ouviram passos pesados de madrugada. Que um vulto grande foi visto no beco perto da vila. E aí aconteceu a história das câmeras. O povo da prefeitura botou 3 câmeras boas na estrada seca, quase de última geração, dessas que filmam até borboleta no escuro. Passou uma semana.
O técnico foi lá pegar as imagens. Quando botaram no computador, só tinha tela preta, interferência, sombra passando rápido demais, barulho de estática. Ninguém conseguiu explicar. Ainda hoje, falam que quando a criatura passa, a energia arrepia, mexe no ar, nas coisas, nos aparelhos. E eu comecei a ter certeza de uma coisa. Tinha alguma coisa se mexendo naquela estrada. Alguma coisa grande demais, pesada demais, sorrateira demais. Mas o pior nem tinha acontecido ainda. Uma tarde, eu estava voltando para a cidade quando escutei, vindo do mato seco à minha direita, um barulho grande. Era som de tronco quebrando, de algo forte abrindo caminho. Eu parei o caminhão na hora, fiquei quieto, respirei devagar, abri a janela. O silêncio voltou, mas era daquele silêncio cheio, que pesa no ar. Aí veio o segundo som, um rosnado, baixo, lento, grosso, daqueles que parece vibrar no peito. Eu fechei a janela na hora, liguei o caminhão e saí devagar, sem acelerar muito, para não chamar a atenção de nada que tivesse ali dentro. Mas enquanto eu ia embora, deu para ver no retrovisor um vulto muito grande, parado no meio da poeira. Não o suficiente para ver forma, mas o suficiente para entender que tinha coisa ali que não era história de pescador. Eu só pensei, se esse trem resolver sair do mato, nem Deus segura. Mas pior mesmo foi quando o medo começou a se espalhar de verdade. A cidade inteira ficou diferente. O comércio fechava mais cedo, as famílias trancavam porta antes do pôr do sol. O povo evitava comentar, mas era só alguém dizer estrada seca que o resto ficava calado. Na feira, as conversas eram baixas. Tu ouviu falar? Tão dizendo que apareceu rastro novo. Dizem que o bicho correu atrás de um cavalo. O povo da roça não dorme mais cedo. As galinhas estão sumindo. Um homem jurou que viu olho vermelho na cancela. Dizem que o lobisomem aparece mais quando o calor aperta, ou quando a lua some, ou quando a lua tá cheia, ou quando o sol tá no meio da cabeça. Ninguém sabe mais nada. E eu, seu Djalma, que até então tentava rir da história, comecei a sentir aquele medo quieto, aquele medo respeitoso, que vem de coisa que a gente não entende. Medo que senta no banco da frente com a gente. Medo que acompanha o carro. Medo que respira no pescoço. Medo que faz a gente evitar olhar no retrovisor. E pior, quanto mais o povo comentava, mais certeza eu tinha de que aquilo tudo era só o começo. Porque todo lobisomem começa assim, com um rumor pequeno que vira história grande, que vira verdade que ninguém quer aceitar. E a estrada seca, aquela ali, parecia chamar o bicho. Macho, não vou mentir pra tu não. Quando o medo resolve se espalhar, ele não avisa, não pede licença, não bate palma no terreiro. Ele chega entrando, feito cabra abusado que empurra a porta de casa sem dizer com licença. E Juazeiro, naquele mês banado, estava assim, assustado, desconfiado, respirando medo igual respira poeira. A estrada seca tinha virado o assunto principal e cada canto da cidade parecia contar uma versão nova da mesma história. Mas antes de lhe contar como o pânico tomou conta de tudo, eu preciso lhe botar no cenário. O sol de Juazeiro nunca foi fraco, mas naquele período parecia que Deus tinha esquecido o botão de baixar a temperatura. Era calor demais, vento quente demais, até a sombra esquentava. O chão rachado fazia um mosaico feio e a caatinga estava tão seca que cada árvore parecia pedir socorro. Era nesse clima que o povo começou a ouvir coisa. Sério, ouvir. E não era uivo não, embora os uivos estivessem mais fortes. Era barulho de passos pesados no mato. Era coisa correndo, era galho quebrando atrás de casa. Era gente acordando de madrugada, jurando ter ouvido um toque, toque, toque de unha arranhando madeira. Eita, só de lembrar arrepia até hoje. O primeiro caso que deixou o povo em pânico foi o das galinhas de Dona Najara. Um dia, ela me chamou lá na calçada dela, correu feito quem tá com fogo no pé. "Djalma, pelo amor de Deus, vá ver ali no meu quintal", gritou quase chorando. "Oxente, mulher, que foi?" Ela apontou pro galinheiro. As tábuas estavam quebradas para dentro, não para fora.
Isso é importante, viu? Porque quando é bicho querendo entrar, ele destrói desse jeito mesmo, com força vinda de fora. Tu tá vendo isso? Ela disse, tremendo. Tô vendo. E onde estão as galinhas? Ela engoliu seco. Sumiram, às 5, e não tem uma gota de sangue de Djalma, nem um fiapo de pena, nada. O bicho levou tudo. Eu fiquei ali, parado, analisando. O chão duro da caatinga estava marcado. Não eram pegadinhas de cachorro, nem pé de gente. Era grande demais, fundo demais. 5 buracos espaçados, indicando passo grande, pesado. Eu olhei para ela. Najara, isso aqui... sei não, vice? Ela cruzou os braços. Eu sei muito bem o que é, só não quero dizer em voz alta para não chamar. Eu também não queria. O segundo caso foi o do bode de João Amâncio. O bicho apareceu morto na beira do mato, mas morto de um jeito errado. O corpo estava inteiro, menos o pescoço, que parecia ter sido virado ao contrário. João jurava que não tinha sangue, nem arranhão, nem marca de ataque. O bode estava só morto e torto. Isso aí não é bicho normal, não. Onça mata diferente, raposa mata diferente, tudo mata diferente. Isso aí é coisa ruim, dizia João, coçando o bigode. E o povo ficou em volta, olhando, sem saber o que dizer. No fim, enterraram o bode, fizeram sinal da cruz e voltaram para casa apressados. Mas o caos mesmo veio de noite. Foi numa quinta-feira abafada, sem vento nenhum, nuvem nenhuma no céu. A lua lá em cima, grande, quase cheia, parecia vigiar tudo. Eu estava sentado na varanda, tomando um café ralo e ouvindo o rádio baixinho. O apresentador estava contando piada besta quando, de repente, o rádio deu uma chiada e ficou mudo. Mudo. Mudo de um jeito esquisito, como se alguém tivesse apertado o pescoço dele. Foi bem nessa hora que ouvi o uivo. Ah, régua, aquele uivo não parecia de cachorro, não parecia de lobo. Parecia de coisa grande, coisa viva e cheia de fome. Subiu da caatinga devagar, arrastando, prolongado, como se estivesse chamando alguém. Ah! Ah! Meu coração quase saiu pela boca. Na mesma hora, as luzes do poste piscaram 2 vezes e apagaram. Eu fiquei no escuro, sentado, suando frio. Nem levantei, só fiquei parado, respirando devagar, tentando entender se o uivo estava mais perto ou mais longe. E aí, ouvi o segundo, mais forte, mais cheio, mais real. Ah! Ah! Dessa vez era perto, muito perto. Até os cachorros da rua calaram. Só o silêncio respondeu. Eu entrei para dentro de casa devagar, fechei porta, fechei janela, rezei um Pai Nosso e dormi todo errado, acordando a cada barulho imaginado. No outro dia, Juazeiro estava em guerra. Cabuloso negócio. A cidade acordou falando ao mesmo tempo, parecendo feira em dia de promoção. Tu ouviu o uivo? Foi ali para os lados da estrada seca. Eu ouvi, sacudiu até a telha. Minha luz piscou, o rádio parou, parecia que tinha coisa andando no telhado. O cachorro da minha vizinha sumiu, a minha porta bateu sozinha. Eu vi olho brilhando lá no quintal. Dizem que o bicho passou correndo na estrada. Estão dizendo que agora ele está vindo para a cidade. Eita peste! O povo virou uma panela sem tampa. O boato crescia igual fogo em palha seca. O medo, meu amigo, medo é bicho danado. Pega de um, passa para outro, vira epidemia. E naquele dia ali, Juazeiro estava doente de medo. A prefeitura convocou reunião às pressas. Os chefes de segurança, a guarda municipal, até 2 policiais da cidade vizinha apareceram. E chamaram caminhoneiros e agricultores para conversar. Eu fui também, claro, curioso que não saire loicer. Ninguém conseguia sentar direito, todo mundo inquieto. Seu Raimondinho estava lá, calado no canto, olhando para o chão. O prefeito pigarreou, ajeitou os óculos e disse: "Minha gente, vamos ter calma. Não existe lobisomem. Isso é só superstição. Provavelmente tem animal grande na área e..." Ele não terminou a frase. Um rapaz magro, cabo do exército reformado, levantou a mão e falou:
Animal grande que faz luz piscar, que some com galinha sem deixar marca, que quebra galinheiro com força de gente, que uiva daquele jeito, que não aparece na câmera. Silêncio. O prefeito ficou sem resposta. Aí, seu Raimundinho levantou a cabeça devagar e disse: "Vocês estão perdendo tempo. O bicho tá ali, tá rondando, tá buscando coisa." E se não fizer nada, vai ficar pior. Todo mundo ficou calado. Até o prefeito engoliu saliva. A reunião terminou sem resolver nada, como tudo que prefeitura faz. Depois disso, o povo começou a se trancar cedo. A cidade ficou estranha. Parecia que até o vento parou de brincar. Mas o episódio que realmente fez o pânico explodir foi o do caminhão tombado. Numa tarde quente, igual fogão de lenha, acharam um caminhão pequeno jogado de lado na beira da estrada seca. A carroceria amassada, a madeira quebrada, tudo torto. "Foi acidente", disseram. Mas quando olharam direitinho, não tinha marca de derrapagem, não tinha pneu estourado, não tinha sinal de capotamento. O caminhão simplesmente foi tombado, como se alguma coisa grande tivesse empurrado. E o motorista? Sumido. Só acharam o boné dele pendurado num galho e umas pegadas enormes indo para dentro da caatinga. Meu amigo, nesse dia o povo surtou. Mulher desmaiou, homem chorou, criança foi pegada no braço e levada embora para casa. Caminhoneiro que estava na fila do posto largou a bomba e foi embora sem abastecer. E eu fiquei olhando aquilo e pensando: pronto, agora não tem como negar mais. Naquela noite eu nem dormi. Fiquei rodando na cama, ouvindo barulho que nem existia. Cada estalo do telhado parecia passo. Cada sopro do vento parecia respiração. Cada latido distante parecia aviso. E por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho que até hoje não sei explicar. Parecia arranhão. Arranhão grande, arranhão forte, arranhão que vinha da frente da minha casa. Eu paralisei. Levantei devagar, fui até a porta com a respiração presa no peito. Toquei na maçaneta e antes de abrir, algo bateu lá fora. Forte, pesado, como se desse um tapa na porta. Eu dei 2 passos para trás, tremendo feito menino pequeno. Aí, silêncio, silêncio absoluto. Fiquei ali parado uns 10 minutos sem mexer um dedo. Quando finalmente tive coragem de olhar pela janela, não vi nada. Mas tinha rastro no chão, e marca na terra, e poeira mexida. E o cheiro, um cheiro estranho, forte, meio quente, meio de bicho selvagem. Fechei tudo, tranquei até a porta do banheiro e dormi sentado, esperando o dia clarear. E foi assim que o medo tomou Juazeiro, devagar, silencioso, no começo como rumor, depois como verdade. E a estrada seca já não era mais estrada, era ameaça. Todo mundo sabia que o pior estava por vir. Todo mundo sentia no peito, sem admitir. E eu, seu de alma, eu sabia que mais cedo ou tarde eu ia dar de cara com esse bicho e não ia ter como correr. Macho, até hoje quando eu fecho os olhos eu escuto aquele barulho, aquele som grande, pesado, vivo. Um som que não era de gente, nem de animal da terra. Era de outra coisa. Coisa que anda na escuridão da caatinga. Coisa que o povo evita falar para não chamar. Mas vamos na ordem, porque senão até eu fico arrepiado demais para contar. Tudo começou numa tarde abafada. Quente de um jeito que dava para cozinhar ovo no capô do caminhão. O sol estava descendo devagar, mas a quentura continuava do mesmo jeito. O ar estava parado, grosso, pesado, feito algodão molhado. A cidade parecia que estava segurando o fôlego. Eu tinha que ir na oficina de seu Almir pegar umas peças que ele tinha separado para mim. Coisa simples, mas para chegar lá, tinha que pegar um pedaço da estrada seca. E naquele dia, até o Google Maps teria dito: "Oxe, vá não". Mas eu fui, teimoso que só um jegue com fome. Saí de casa com a sensação de que o mundo estava me olhando. Não sei se tu já sentiu isso, sabe? Aquele peso no ar, como se tivesse algo escondido esperando o momento certo de sair. E o pior, não tinha vento, nem um fiapinho.
Desci a avenida, virei no asfalto, entrei no trecho de areia. E quando botei os pneus na estrada seca, deu para sentir a diferença. Tava quente demais, parado demais e silencioso. Silencioso daquele jeito errado, que parece que o som morreu. O céu tinha começado a ficar amarelo alaranjado, bonito até, mas naquele dia parecia cor de mau presságio. Uma pintura bonita cobrindo coisa ruim. Dirigi devagar, o volante parecia mais pesado. Lá para metade do caminho, vi poeira levantando lá longe, do lado direito da estrada. Pensei, é bode, é jumento, é algum bicho normal. Aí a poeira sumiu, e voltou, e sumiu outra vez. Como se algo grande tivesse parado, e depois continuado, e depois parado de novo. Meu coração já começou a bater no modo zabumba acelerada. Calma, Djalma, calma. Mas não adiantou não, porque aí veio o som. Um estalo, forte, seco, de galho grande quebrando, mas não quebrando sozinho. Quebrando porque alguma coisa passou por cima. Eu parei o caminhão na hora. Desliguei o motor para ouvir melhor. E ouvi. Passos, passos pesados, passos que afundavam o chão seco como se o barro fosse areia fina. Tum, tum, tum. Cada passo parecia um soco no peito. Eu segurei o volante com força. Meu dedo até doeu. E aí, macho, veio o uivo. Mas não era aquele uivo longo, distante, ecoando no mato. Era perto, muito perto. Perto demais para fingir que era imaginação. Um uivo curto, grosso, quase um grunhido. Um som que parecia vibrar dentro da minha cabeça. Grrrró. Meu braço arrepiou na hora. Meu corpo inteirinho ficou gelado, mesmo no calor me rachar. Aí o mato do lado esquerdo começou a se mexer, mexer forte. Não era lagarto, não era tatu, não era bicho pequeno. Era coisa grande, coisa alta, coisa abrindo caminho com o corpo, como se o mato não fosse nada. Eu liguei o motor, ou tentei, porque na hora ele não pegou. Girou, tossiu e morreu. Meu coração quase pulou para fora. Bora, criatura, eu disse, batendo no volante. Agora não, me ajude. Tentei de novo. Nada. Aí o mato parou de mexer. Pense no medo. O silêncio ficou tão grande que dava para ouvir meu próprio coração batendo igual pancada de madeira em porta velha. E então veio o cheiro. Um cheiro forte, quente, misturado de suor, mato e coisa selvagem. Um cheiro que eu nunca senti antes. Cheiro que parecia grudar na garganta, pesado, denso. Tem coisa grande aqui, eu murmurei baixinho, sem querer ouvir minha própria voz. Aí o barulho veio de trás. Tum! Só um passo. Eu não queria olhar, mas meu corpo virou sozinho, como se uma força puxasse meu pescoço. Olhei pelo retrovisor, e eu juro por tudo que é santo, eu vi os olhos primeiro. 2 pontos vermelhos, redondos, brilhando no meio do escuro do mato, fazendo a noite parecer mais escura. Os olhos estavam parados, ali, mirando direto para mim. Não piscavam, não tremiam, nada, só me encaravam. Eu travei, meu corpo inteiro travou. Os olhos chegaram mais perto. E aí saiu do mato. Macho, o bicho era grande, grande de um jeito que nenhum homem é. Largo de ombro, pernas longas, tortas, músculos aparecendo até na sombra. O peito arfando, subindo e descendo rápido, como se tivesse corrido léguas. Pelo preto grudado no corpo, suado, eriçado. As mãos, era mão de gente, mas longa demais, fina demais, com unhas tão compridas que pareciam faca. E o rosto... Ah, e égua, não era rosto de homem, nem de bicho, eram os dois, misturados. A boca aberta, dente grande demais, pontudo demais, e tinha espuma nela, muita espuma. Ele deu mais um passo para frente, a terra tremeu e eu fiquei paralisado. Não consegui gritar, não consegui mexer um dedo, não consegui pensar. O bicho ergueu a cabeça, cheirou o ar e fez aquele som baixo, grave, um ronco fundo que parecia vir de dentro da terra. Grrr.
Aí ele inclinou o corpo, devagar, como se estivesse estudando o caminhão, e me olhou, direto. Eu juro, naquele olhar tinha inteligência. Não era bicho agindo por instinto, era algo que sabia o que estava fazendo, algo que sabia que eu estava ali dentro, algo que sabia que eu estava com medo. Ele deu um passo a mais e chegou tão perto que a sombra dele cobriu metade do vidro. A luz do final da tarde bateu no pelo dele e eu vi o tamanho do monstro. Era enorme, tinha mais de 2 metros. O ombro dele era largo como porta de depósito. Cada respiração dele fazia o vidro tremer levinho. E eu estava ali, preso, sem motor, sem arma, sem coragem. O bicho ergueu a mão devagar, 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 e encostou a unha no capô do caminhão. Ras! Uma unha, um risco profundo. Eu fiquei sem ar. Ele fez outro som, mais forte dessa vez. E inclinou o rosto, como se quisesse ver dentro do caminhão. Eu senti a morte na porta, ali, na minha frente. Foi então que aconteceu. Algo no mato estalou forte, muito forte, como se alguma coisa tivesse quebrado uma tora com força. O bicho virou a cabeça na hora. Parou, arfou, olhou na direção do som. Eu vi os músculos dele contraindo, como se estivesse pronto para atacar. Aí ele bufou forte, virou o corpo e num salto só, um salto enorme, impossível, desapareceu no mato do outro lado da estrada. Sumiu. O silêncio voltou, o cheiro ficou. E eu fiquei ali, tremendo, com as mãos grudadas no volante, sem saber se respirava, se corria, se chorava. Quando o motor resolveu pegar, parecia milagre. Eu arranquei feito louco, levantando poeira, quase derrubando tudo dentro do caminhão. E quando cheguei na oficina de seu Almir, ele me viu branco, suado, sem voz. "Djalma, tu viu coisa, viu?" perguntou ele. Eu só balancei a cabeça, sem saber como falar, sem saber como explicar, sem saber se aquilo era real ou se eu tinha enlouquecido. Mas eu sabia. Dentro de mim, eu sabia. Eu tinha dado de cara com ele, o bicho, o lobisomem, o dono da estrada seca. E aquilo foi só o começo, macho. Dizem que depois de ver coisa ruim, o dia seguinte sempre amanhece mais claro, mais bonito, como se o mundo tivesse fazendo pouco da cara da gente. E foi desse jeito que Juazeiro amanheceu depois do meu encontro com o bicho. O sol nasceu liso, amarelinho, derramando aquela luz quente que parece manteiga derretida nas telhas das casas. O vento veio leve, cheirosinho, trazendo até o cheiro de café que escapava das janelas. O céu estava tão azul que parecia pintura. Mas dentro de mim, era só sombra. Eu quase não dormi. Passei a noite virando na cama, relembrando cada detalhe, cada pelo eriçado daquele monstro, cada respiração dele batendo no vidro do caminhão. De vez em quando eu acordava achando que ele estava do lado da minha casa, escutando minha respiração. Uma sensação ruim, pesada, que grudou no meu espírito. Quando o dia clareou, eu tomei coragem e fui olhar o caminhão. Só de chegar perto, meu coração apertou. A marca da unha dele estava lá. Uma linha profunda, torta, feia, tão real quanto o sol na minha cara. Passei a mão devagar, sem tocar direito, sabe? Como se a marca ainda tivesse quente. "Ah, riégua", murmurei fazendo o sinal da cruz. "Isso não é coisa de Deus, não." A vizinha Nadiara apareceu na porta bem nessa hora. "Djalma, tu não dormiu, foi?" "Dormi como, mulher? Com um tranco desse no peito?" Ela se aproximou devagar, olhou para o risco no capô e o rosto dela mudou na hora. Pálida, seca, os olhos dela se arregalaram. Isso aí foi ele, não foi? Eu não consegui mentir. Foi. Ela tapou a boca com a mão. Misericórdia! O silêncio ficou grosso entre nós. Era como se a rua inteira tivesse ouvido a conversa, como se até as telhas estivessem prestando atenção. Fui para a oficina de seu Almir. Eu precisava contar para alguém que entendesse o risco. Quando cheguei lá, ele estava sentado num banquinho com cara de quem não dormiu também.
Eu sabia que tu vinha, ele disse, sem olhar para mim. Como? Porque quando o bicho escolhe olhar para um homem, esse homem fica com o rastro dele nos olhos. Dá para ver de longe. Eu sentei perto dele e contei tudo. Tudinho, cada detalhe. Da poeira mexendo, do cheiro quente, dos olhos vermelhos, do salto final dele pro mato. Seu Almir não me interrompeu em nenhum momento. Só escutou, sério, segurando a respiração. Quando terminei, ele ficou calado um tempo. E depois disse: Tu viu o lobisomem, o de verdade. Eu senti o ar faltar. E agora? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Agora tu vai ter que conviver com isso. O boato espalhou pela cidade feito vento em vela de barco. Antes mesmo de eu chegar no mercadinho, 3 pessoas já me encaravam diferente. A notícia correu ligeiro. Seu Djalma viu o bicho. O lobisomem arranhou o caminhão dele. O homem escapou por milagre. Eita peste! Juazeiro adora um boato, né? Mas dessa vez, o boato vinha com medo misturado. Quando cheguei na feira, o povo parou de falar na hora. Uma senhora se benzeu. Um menino puxou o braço da mãe e disse: É ele, maninha, é o homem que viu o bicho. E a mãe, com o olho arregalado, puxou o menino para trás como se eu carregasse azar. Foi a primeira vez na vida que eu senti o povo desviando de mim. Não por maldade, mas por medo. Dona Quitéria, que vendia bolo de milho, me chamou baixinho. Djalma, venha cá, vice. Fui. Ela sussurrou. Como é que o bicho era? Tinha olho de gente? E ele corre atrás de quem olha para ele? E ele volta na noite seguinte? Eu respirei fundo. Não sei disso não. Eu só sei que tá andando nessa estrada. Ela fez o sinal da cruz. Tu se cuide, homem. O bicho quando marca alguém... Ô papai, não diga isso, interrompi. Não me bote coisa na cabeça não. Mas ela só baixou os olhos, com pena de mim. À tarde, apareceu uma novidade. Mais pegadas, dessa vez na estrada mesmo. Fundas, claras, do tamanho de uma panela. E o pior, indo do lado esquerdo da estrada para o direito, como se o bicho tivesse cruzado de novo, exatamente no trecho onde eu tinha parado o caminhão. Seu Almir foi lá olhar comigo. Oxente, ele disse, isso aqui é rastro fresco. Eu agachei quase sem respirar. Como é que tu sabe? Porque a borda da pegada ainda tá solta, não secou completamente. Se fosse de dias atrás, o sol já tinha torado a marca toda. Eu olhei fixo para a pegada. Tava ali, perfeita, redonda, funda. E do outro lado tinha outra, e outra, e outra, levando direto pro mato. Eu engoli seco. Parece que ele estava seguindo alguma coisa, eu disse. Seu Almir olhou para mim de lado. Ou alguém. Meu coração se apertou. Não diga uma desgraça dessa? Ele suspirou. Djalma, isso aqui não é bicho perdido não. Isso é criatura que sabe o que está fazendo. E se ele apareceu para tu, pode ter certeza, ele te viu antes de tu ver ele. Eu me sentei numa pedra ali perto. A cabeça rodou. O sol parecia mais quente. Por que eu, Almir? Perguntei, quase sem voz. Ele coçou o queixo. Ninguém sabe como esses bichos escolhem. Pode ser cheiro, pode ser energia, pode ser medo, pode ser destino. Ele mexeu no chapéu. Ou pode ser só azar mesmo. Eu quase ri, quase. A cidade começou a discutir quem poderia ser o suspeito. Porque é assim, quando o povo acredita em lobisomem, logo acredita que o bicho é um homem amaldiçoado. E aí começam a apontar. Deve ser o Zé Pequeno, diziam. Ele é calado demais. E o Chico Galego, some toda noite? Eu acho que é o filho de Dona Livramento, vive febril. Não, aquilo ali é o Messias, tem força estranha. E o pior, cada um desses suspeitos negava nervoso, como se realmente tivesse medo de ser acusado. Eu pensei em alguns também. É feio admitir, mas pensei. Mas tem um que eu pensei mais do que todos. Um homem forte, que andava torto de uns dias pra cá, que tinha aparecido arranhado na feira dizendo que era gato bravo, que suava frio mesmo no frio. Eu não vou dizer quem é não, ainda não. Mas ali, naquele dia, eu olhei para ele comprido. Ele desviou o olhar.
E eu senti forte que aquele homem sabia de alguma coisa. Quando anoiteceu, o medo parecia que tinha sentado na calçada. As pessoas trancaram portas cedo, cachorro não latiu, criança não correu. A cidade ficou muda. Eu fiquei sentado dentro de casa, ouvindo qualquer coisa, qualquer estalo, qualquer sopro, qualquer passo. Até que veio. Não o uivo, dessa vez não. Veio uma pancada longe, um tum seco, como se algo enorme tivesse caído no chão. Depois veio outro, e outro, como passos pesados andando na areia. Mas não na minha rua, lá longe, lá na estrada seca. O vento trouxe o som de mansinho, igual bilhete que chega dobrado. Eu fechei os olhos e pensei, ele tá rondando, ele tá procurando, ele tá voltando. E a sensação que eu tive, macho, foi que aquilo tudo não era só coincidência. Era como se o bicho estivesse deixando um aviso, como se ele estivesse dizendo, eu voltei e ainda não acabei. E assim amanheceu o dia seguinte, com rastro novo, com gente suspeita, com história correndo, com medo crescendo. E comigo, carregando o peso de ter olhado nos olhos dele. Porque depois que o bicho olha pra tu não esquece nunca mais, macho. Tem coisa que a gente vê e conta. Tem coisa que a gente vê e cala. E tem coisa que a gente vê, sente, respira e passa o resto da vida tentando entender sem nunca conseguir. O lobisomem da estrada seca foi isso pra mim. Um pedaço de sombra que grudou no meu destino feito carrapato em cachorro magro. E quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que não é a criatura em si que assusta, é o que ela deixa na gente. Depois daquele dia seguinte, aquele das pegadas, dos boatos, das desconfianças, das portas trancadas cedo, Juazeiro entrou num silêncio estranho. Não era silêncio de calmaria, não, era silêncio de espera. O povo não dizia, mas todo mundo sentia que alguma coisa ainda ia acontecer. A cidade parecia respirar fundo, igual pessoa com medo de espantar coisa ruim com o próprio suspiro. Mas deixa eu lhe contar devagarinho, porque esse capítulo aqui, macho, esse não é de correr, esse é de pensar. A primeira manhã sem respostas. Quando acordei naquele dia, depois de uma noite cheia de barulho imaginado e sombra andando no meu pensamento, a luz do sol bateu no meu rosto com uma arrogância danada, como se o mundo pudesse seguir normal, sabendo que na noite anterior tinha coisa correndo na caatinga que ninguém conseguia explicar. A primeira coisa que fiz foi sair na porta, de pés arrastando, e olhar de um lado para o outro da rua. Eu não sei o que eu esperava ver, talvez poeira mexida, marca de garra, um rastro quente ainda, mas não tinha nada. A rua parecia nova, limpinha, normal, como se a noite passada tivesse sido só sonho, só que meu peito dizia o contrário. Enquanto eu pensava nisso, passou o Zé do Correio. "Ô Djalma!" ele gritou. "Dormiu de porta fechada hoje, foi?" "Fechada, trancada, amarrada e amuada", respondi. Ele riu, mas a risada foi curta, estranha, como se ele tivesse tentando disfarçar o medo. "Homem, eu não sei não. Dizem que a estrada ficou esquisita de madrugada. Tinha uns barulhos de coisa grande andando. O povo lá do João Paulo II disse que acordou com o chão tremendo." "Tremendo, Zé, tremendo, igual passo de bicho pesado." Eu respirei fundo. Tentei não deixar o medo transbordar. "Zé, tu acredita nessas histórias todas?" Ele parou, pensou, coçou a barba rala. "Eu acredito é na coragem de ficar longe da estrada seca. Só isso." E seguiu andando. O povo querendo resposta. A feira, naquele dia, estava parecendo sala de espera de hospital. Ninguém ria, ninguém fazia piada, ninguém puxava conversa animada. O povo só cochichava. E cochicho de feira é pior que notícia de rádio, espalha mais rápido que fogo em catolé seco. Passei por umas mesas e ouvi trechos. "Ó, tô dizendo, mulher, aquilo não era cachorro, não. E o homem sumido, até agora não acharam? As pegadas tão frescas, frescas que só.
Tem coisa ruim rondando a cidade. E quando cheguei na banca de Dona Quitéria, ela me olhou de cima a baixo, com aquele olhar de mãe que sabe que o filho tá doente, mas que não quer assustar. Ó, Djalma, tu tá muito calado, vice? Parece até que viu a alma. A alma não vi não, respondi. Mas vi coisa que eu não devia ter visto. Ela abaixou a voz. O bicho marcou tu? Marcou não, mulher, mas me encarou de um jeito que eu nunca vi bicho ninguém encarar. Ela fechou os olhos, sussurrou um Ave Maria, longo. Cuidado, Djalma. Cuidado com quê? Com ele e com quem ele anda seguindo. A suspeita aumentou macho. Tu lembra daquele homem que eu falei? Aquele que o povo começou a comentar? Aquele forte, calado, com arranhão novo, suando frio? Pois é, ele apareceu na feira também. E quando me viu, ele travou, parou, engoliu seco, desviou. Aquela desviada de olho doeu mais do que se ele tivesse me encarado. Era desviada de quem tem medo de ser descoberto, ou medo de algo pior. Eu fiquei olhando ele embora, com as costas largas tremendo levinho. E naquele momento, macho, naquele exato segundo, eu senti no osso. Aquele homem carregava alguma coisa dentro, alguma coisa pesada, alguma coisa que não era só humana. Não sei explicar, mas sei que senti. A estrada no dia seguinte, eu precisava ir lá. Não por coragem, não, mas porque às vezes a gente precisa ver a ferida para acreditar que ela existe. Fui com seu Almir. Ele já estava me esperando, com aquele olhar de quem sabia que a estrada ia mostrar novidade. A estrada seca estava diferente. Parecia maior, parecia mais vazia, parecia que a terra tinha ficado envergonhada de contar o que viu na noite anterior. O sol bateu no chão rachado e subiu um vapor que parecia fumaça. Mas não era fumaça, era calor da noite ainda saindo. E lá, bem no começo do trecho esburacado, tinha marca, pegada nova, funda, redonda, com as garras bem marcadas. Eu me agachei, relutando, toquei a borda da pegada e meu dedo tremeu. Tá quente, eu disse. Seu Almir arregalou o olho. Quente como? Quente de bicho passado há pouco, quente de coisa viva. Ele passou a mão no rosto. Então ele andou por aqui agora, ou quase agora. Eu levantei devagar, com aquela sensação de que tinha alguém vendo a gente, a sensação de ser observado. E aí, macho, veio o vento. Um vento curto, seco, quente. Vento que trouxe cheiro, o mesmo cheiro, aquele cheiro da noite do encontro. Cheiro de bicho grande, cheiro de suor de fera, cheiro de coisa que não devia existir. Eu fechei os olhos. Ele tá por perto, Almir. Ele tá perto. Seu Almir não respondeu, só pegou meu braço. Bora daqui. No caminho de volta, meu coração estava pesado. Não era mais só medo, era outra coisa. Era como se eu tivesse entendido alguma parte estranha do mundo. Como se o lobisomem tivesse me mostrado um lado da vida que ninguém quer ver. Sabe o que é pior, Almir? Perguntei. O quê? Não é o bicho. Ele me olhou sem entender. Não é o bicho que dá medo, não. É saber que ele tá aí, que sempre esteve. Que a gente é que não vê. Ele respirou fundo. A gente acha que conhece o mato, disse ele. Acha que sabe o tamanho do mundo, mas só conhece o que é pequeno. O que é grande, Djalma, o que é grande se esconde. Eu pensei naquilo. A gente cresce ouvindo história de lobisomem e acha que é mentira. Mas mentira mesmo é pensar que o sertão é pequeno, que o mundo é explicável, que só existe o que a gente conhece. O sertão, macho, o sertão sabe de segredo que ninguém quer contar. Quando eu voltei para casa, me sentei na varanda e fiquei olhando a estrada. A estrada que leva para o mato. A estrada que leva para a vida da gente. A estrada que leva para o desconhecido. Fiquei lembrando daqueles olhos vermelhos atravessando minha alma. Fiquei lembrando do salto, da unha rasgando o capô, do cheiro quente, da respiração do bicho batendo no vidro. E fiquei lembrando do homem da feira. Um arrepio subiu pela minha coluna. Djalma, tu não devia ter visto aquilo, falei para mim mesmo, mas vi. E uma vez que a gente vê, não tem mais volta. Agora eu lhe digo a verdade nua.
Ninguém sabe o que aconteceu na noite seguinte, nem eu, nem o povo, nem a cidade. Alguns dizem que o lobisomem saiu da área e voltou para o mato mais fundo. Outros dizem que o ciclo dele acabou. Outros acreditam que ele ainda ronda, esperando a lua certa, esperando a noite certa, esperando a pessoa certa. Teve gente que sumiu? Teve. Teve rastro novo? Teve também. Teve barulho estranho? Toda semana alguém jura que ouviu. E o mais engraçado, o mais cabuloso, é que a marca da unha dele no meu caminhão nunca saiu. Já pintei, já lixei, já passei massa, já tentei de tudo. Mas de noite ela volta. Do mesmo jeito, na mesma curva, do mesmo tamanho. Como se o caminhão lembrasse do bicho, como o bicho lembrasse de mim. Eu aprendi uma coisa com essa história toda. Não é o medo que faz o homem correr, é o silêncio. O silêncio da estrada, o silêncio da cidade, o silêncio dentro da gente. Porque é no silêncio que as coisas aparecem. É no silêncio que o mundo mostra o que realmente é. É no silêncio que a gente escuta o que não queria escutar. E o sertão fala baixinho. Quem escuta demais enlouquece. Quem escuta de menos morre sem saber da metade. Eu ouvi, mesmo sem querer, e mesmo tremendo, sei de uma coisa. A estrada seca guarda segredo. E segredo não é para ser resolvido, é para ser respeitado. Agora, macho, se tu um dia passar por Juazeiro, se tu um dia andar pela estrada seca, se tu ouvir galho quebrando onde não devia, se tu sentir cheiro quente de bicho grande, se tu perceber o vento parar de repente, se tu enxergar sombra crescendo onde não tem sombra, não olha, não chama, não pergunta, não tenta entender, apenas anda rápido e não olha para trás. Porque tem coisa que a gente só vê uma vez na vida. E tem coisa que, se vê 2 vezes, não volta para contar. E até hoje, macho, até hoje mesmo, ninguém sabe o que era. Mas toda vez que a lua esquenta o chão e o vento cala, eu juro que ainda ouço baixinho. E aperta aí para ver o próximo vídeo que já tá aparecendo na tua tela, vice? Tá entregue, cabra retado. Se quiser continuação, bônus, spin-off, história paralela ou outra cidade para eu botar